os meus amigos, o que eles falaram, né? Eles falaram, pô, você esqueceu de falar no vídeo do primeiro DAI do calibrador total. Inclusive, por que eu não falei, né? Por que eu não falei do calibrador total? Que eu até acho que eu comentei sobre ele, mas não falei sobre ele, porque a gente tem esse vídeo no canal. Mas realmente, né? Às vezes a pessoa está chegando aqui agora nesses vídeos, é a primeira vez que entra no canal, não sabe todos os vídeos, o canal tem bastante vídeo, eu sei que para procurar às vezes é difícil, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o calibrador total, né? Então, o calibrador total, que existe para outros calibres, eu tenho de 9mm. Antes da gente falar propriamente do calibrador total, a gente tem que explicar uma coisa, né? O primeiro DAI que a gente falou já, ele calibra o estojo, mas ele não consegue calibrar o estojo até a sua base. Por que ele não consegue calibrar até a base? Porque a gente tem ou shell plate, ou shell holder, porque ele precisa... deixa eu mostrar. Olha só, quando você coloca o estojo no shell holder, ele ocupa um espaço. Então, o calibrador normal, né, o primeiro DAI que retifica, ele não consegue descer até a base dele. Então, vocês viram aí, o calibrador normal, né, o primeiro DAI, ele encosta no shell holder, só que ele não calibra a base do estojo. Tem necessidade de calibrar a base? Antes da gente falar sobre isso, olha só, a base do estojo, ali onde tem ali o shell holder pega, ela é a parte mais forte do estojo. O estojo, se vocês já viram o estojo aberto ao meio, a parte de baixo é a parte mais grossa que ele tem. Quer ver? Eu vou mostrar um estojo para vocês. Olha só, isso aqui é um estojo cortado ao meio, e dá uma olhada na base dele. A parte de baixo dele, essa parte de baixo é a parte mais grossa, onde tem mais material. Aí a lateral aqui ela começa grossa. Esse estojo é um estojo danificado, tá? Ele sofreu um excesso de pressão, ele tem até uma borda aqui. Mas olha só, essa parte aqui de baixo é a parte mais grossa que o estojo tem. Por que eu mostrei isso para vocês? Outro dia até comentei num grupo que a gente tem. Se o calibrador total e o roll size, que é um outro calibrador automático lá, que você retifica também vários estojos simultaneamente, se eles fossem tão essencial para a recarga, ele sairia no kit. A maioria deles tem 3 peças, né? Que é a primeira peça é o desespoletador e calibrador, expansão de boca, o qual você coloca a pólvora, e o último, que é o assentador e o crimp. Ele faz o crimp. Então, pessoal, olha só. Nós estamos aqui na maratona da recarga, né? A recarga é experimentação. Quando você começa na recarga, por que eu fiz um parêntese aqui? Porque a gente está comentando sobre os calibradores totais, né? E aí você fala assim, poxa, mas como que você tem e você não fala que não é essencial? Todos os fabricantes de matrizes, de DAIs, não fazem um calibrador total. Por quê? Porque é aquela recarga que você está começando na recarga. Então, se você fizer aqueles negócios dentro dos padrões, ali dentro dos limites, são aqueles equipamentos que você vai usar. Quando você começa a experimentar, que você já tem um conhecimento e você começa a experimentar outros tipos de pólvora, uma pólvora importada, uma pólvora de base dupla, coisas assim, você começa a experimentar cargas. É claro que sempre respeitando os limites. Por isso que você tem, depois que você sai do estágio inicial da recarga, que você quer experimentar outras coisas, que você quer procurar outra coisa, você tem que fazer isso com responsabilidade. Então você tem que ter um cronógrafo. É o único equipamento que a gente tem que dá a velocidade daquela recarga da gente, né, que você está fazendo. Então quando você começa a fazer isso,
os estojos eles vão sofrer uma dilatação. Eu já mostrei aí no canal, tem um vídeo, eu vou deixar o link desse vídeo mostrando detalhes, depois eu vou colocar aqui na prensa, vou mostrar rapidinho para vocês, mas eu tenho vídeo dele mostrando em detalhes ele. Então, por que eu tenho, né? Eu tenho porque a gente tem a parceria com a Centor, né? Esse foi um dos primeiros equipamentos que a Centor ela nos forneceu aí para a gente fazer um teste. E esse equipamento é muito bom, né? Como vocês vão ver aí, ele tem aqui uma junta elástica que ele empurra o estojo para fora, então ele calibra realmente totalmente o estojo, até a sua base ela é retificada. Como eu falei, se você tiver um estojo que ele estufou exageradamente, devido ao preço de um estojo, não compensa o risco de você estar reutilizando ele, não compensa você estar passando ele por um retificador. Esse calibrador, se você comparar ele com outros que tem no mercado, ele é o que tem o preço mais acessível, o calibrador total, que retifica o estojo por inteiro, né? A gente tem outros calibradores que ele só, como o estojo do 9 ele é cônico, ele tem eu friso muito nisso, porque eu já conheci pessoas que compraram o calibrador total, e aí ele falou assim, mas ele não calibra totalmente. Eu tenho que passar ele pelo primeiro DAI, porque ele só calibra a base. Bom, pessoal, antes da gente encerrar o vídeo aqui, eu vou mostrar na prática como é que funciona, né? Por isso que é bom essa prensa aqui, olha só, como tem 9 furos aqui, você trabalha com um monte de ferramentas simultaneamente. Eu peguei aqui o gauge para essa necessidade, ele funciona bem. Olha só, vou pegar aleatoriamente aqui, ó, tem uns estojos aqui. Vamos pegar um estojo aqui que ele, ó, esse estojo ele tá bem usado, porque como eu fiz várias recargas, eu fiz carga máxima. Então eu vou pegar aqui, ó, colocar aqui a gente tem que tomar cuidado para não trocar os shell holder aqui, né? Porque senão se eu colocar esse shell holder aqui não tem problema, mas se eu colocar esse que depois eu vou mostrar para vocês aqui, ele não vai expulsar, né? Então olha aqui, esse estojo é um estojo que ele sofreu um pouquinho de pressão. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó, o calibrador normal ele desce só até aqui, ó. Eu não sei se está dando para ver aí. Mas ele não calibra totalmente. Por quê? Porque ele tem o shell holder. Então essa parte aqui, ó, o calibrador vem até aqui, mas ele não consegue calibrar o restante. Já o calibrador total, ele tem isso aqui, ó. Ele não precisa daquela orelha. Ele fica, ó, esse aqui, ele vem com 2 shell holder. Um outro que é fundo, né? E esse aqui que é um pouquinho para cima, ó. Então esse cara aqui, ele consegue empurrar o estojo para cima. Então por isso que ele calibra totalmente, quer ver, ó? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aí pela câmera como que ele conseguiu calibrar totalmente. É que assim, a câmera talvez não consiga mostrar para vocês o tanto que ele desceu, mas ele calibrou todinho o estojo, né? É óbvio que se eu fizer a calibração no outro, ele também vai entrar aqui, né? Só que esse cara aqui, ele deixa ele com as dimensões bem originais, né? O outro calibrador não deixa assim, então... É claro que ele vai calibrar, né? Você vai falar assim, pô, se eu calibrar no outro, não vai servir? Deixa eu ver se eu pego outro estojo desse que está estufado, peraí. Ó, eu sei qual estojo que é por conta da carga. Esse estojo aqui, ele tem uma bordinha aqui, ó. Se eu calibrar ele no outro, provavelmente ele também vai entrar aqui. Só se ele tivesse realmente estufado ao ponto de ter uma saliência grande aqui, mas aí é melhor descartar o estojo, né? Se ele chegar a ficar bauloado aqui, ó, ou estufado na rampa,
descarta, joga o estojo fora, não reutiliza não. Então olha só, eu vou colocar esse shell holder, colocar aqui, olha, ele faz até pressão, porque ele está realmente bem estufado. Ó, ele calibrou inclusive até, ó, eu vou pôr a unha aqui, ó, ele tá brilhando mais ou menos até aqui, ó. Ele vai entrar ali, provavelmente, quer ver, ó. Mas vocês viram que ele não desceu? Mas ele entrou. Agora vamos colocar ele aqui, ó. Foi bom que deu certinho o que eu queria fazer. Agora eu vou colocar aqui do calibrador total. Vamos ver se ele vai entrar até embaixo. Vocês viram que ele tinha ficado para cima? Ó, agora ele assentou aqui, ó. Depois que passou, o que que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu fiz umas recargas até a carga máxima recomendada pelo fabricante. E nessa carga máxima pelo fabricante, os estojos que a gente está usando, eles já são estojos de várias recargas, né? Então, não é que ele vai dar aquele excesso de pressão que vai ficar bauloado aqui, né? Quer ver? Eu vou mostrar um estojo para vocês. Olha só, esse estojo, dá uma olhada como que ele ficou acinturado aqui, ó. Isso aqui não é excesso de pressão, tá? Isso aqui é disparo. Fora, ele não estava em bateria, como a gente fala aí, né? Esse estojo, o que que acontece? Quando ele disparou, ele estava fora ele defragou quando ele estava fora da câmara, por isso que ele ficou redondinho assim geral, ó. Mas quando ele dá um estufamento, eu peguei esse só para dar um exemplo. Quando ele pega um estufamento que ele engorda o estojo, ou na rampa, ou assim, esse estojo não pode ser calibrado. Esses estojos, quando eles ficam assim, eles têm que ser descartados. O calibrador total, ele vai te ajudar a pegar um estojo que ele está assim, levemente estufado aqui por igual, né? Ele ficou por igual estufado aqui, e você vai retificar ele. Então, como eu falei, o meu fica até aqui, ó. Então, quando eu vou calibrar, né, eu uso o meu calibrador normal, né? Quando eu faço umas cargas um pouquinho mais forte, eu uso ele aqui, ó, ele já fica direto aqui na minha prensa. Então, pessoal, estamos chegando mais ao fim de mais um vídeo aí. Gostaria de agradecer todo mundo que está participando da Maratona da Recarga. Você vê, os amigos viram aí, estão acompanhando, aí entraram em contato comigo, falaram assim, pô, Walter, por que você não falou do calibrador total? Né? Seria legal, já que você falou do primeiro DAI, falar do calibrador total. Então o que a gente fez? Correu, já fez essa gravação, vamos soltar na sequência aí para vocês. Então eu gostaria de agradecer muito esse pessoal que ajuda o canal Recarga CAC aí. Você sabe que, como a gente fala, né, vocês são os nossos convidados de honra. Sem vocês, as pessoas que assistem, os inscritos no canal aí, o pessoal que acompanha nossas lives aí às sexta-feiras, sem vocês nada disso seria possível, né? Nada disso nos motivariam para fazer esses vídeos, porque a gente não vive da ferramenta, a gente não vive do YouTube, a gente faz isso porque a gente está na minha índole, sempre esteve na minha índole, a tentar ajudar alguém, tentar passar o meu conhecimento. Aprender é aquele negócio, a gente precisa estar disposto a aprender, né? Ensinar e aprender são vias duplas, né? De mão dupla. Quando você está ensinando, você também está aprendendo novamente. Valeu, muito obrigado por quem assiste os nossos vídeos, quem ajuda o canal. Deixe seu like, seu comentário, faça uma crítica construtiva e até o próximo vídeo da Maratona da Recarga. Valeu, gente!